No vídeo de hoje vamos falar sobre Fluminense e Botafogo, jogo dessa terça-feira às 20 horas no Engenhão, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesta terça-feira às 20 horas no Engenhão para enfrentar o Bairro, o Botafogo, num jogo que seria amanhã, Dia dos Namorados, às 5 horas da tarde. Uma grande piada essa CBF, mas ainda bem que os clubes, com o apoio da televisão, conseguiu mudar o horário do jogo, o dia e o horário do jogo, para essa terça-feira às 8. Não é um grande horário, não é um dia normal, corriqueiro do futebol brasileiro. Para o Botafogo até talvez seja, jogou muitas vezes às terças-feiras na Série B, mas para o Fluminense não é, a não ser pela Libertadores. Mas é isso, 20 horas no Engenhão. Obviamente a maioria da torcida deles, porque são 10% destinados à nossa torcida, e o Fluminense vai a campo com quase tudo que há de melhor, desfalcado pela maldita seleção, seja da Colômbia, do Brasil, não importa, as seleções são malditas, são nefastas aos clubes do futebol brasileiro. O Arias está jogando e bem pela seleção colombiana, que não perde há um tempão, acho que há 2 anos que ela não perde. Então sem o Arias e provavelmente sem o Felipe Melo, que não treinou com o grupo durante a semana, então deve ser preservado. A escalação do Fluminense deve ser Fábio, Samuel Xavier de volta, Manuel, Marlon e Marcelo. O meio-campo com Martinelli, Lima e Ganso, e o ataque com Marquinhos, Cano e Keno. O desfalque do Arias é um desfalque extremamente importante, o nosso motorzinho ali do meio campo, do ataque, e vai fazer muita falta. Mas o Marquinhos ele pode fazer um papel importante, abrindo o jogo, dando amplitude ao jogo para essa bola chegar no Cano. Criticar o Cano é fácil, entender o futebol como ele é, de que a bola não chega para o nosso centroavante, para o nosso artilheiro, como tem que chegar para ele finalizar, aí é outra parada, é aquela história de sempre, engenheiro de obras prontas que só comenta resultado, só comenta número, e número nem sempre diz o que é um jogo de futebol. Então o Fluminense tem desfalques, mas não por lesão, no seu Felipe Melo, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas não por lesão, desfalques novos por lesão. Os desfalques por lesão são os mesmos. André, que já está começando a fase de transição para o campo, e o Lelê, que fez uma cirurgia, a gente não sabe efetivamente quando que ele vai voltar. Na história do confronto, são 390 jogos entre Fluminense e o Bairro, com 143 vitórias do Fluminense, 118 empates e 129 vitórias do Bairro. O Fluminense marcou 576 gols e sofreu 527 gols. Uma vantagem do Fluminense, e nos últimos 12 jogos, se fala muito dos últimos 4 que o Botafogo venceu, e é fato. No Botafogo venceu os últimos 4, o Fluminense não ganha do Botafogo há 1 ano e meio aproximadamente, pouco mais de 1 ano e meio. Mas nos últimos 12 jogos é um equilíbrio total, são 5 vitórias do Fluminense, 5 vitórias do Bairro e 2 empates, sendo que as últimas 4 vitórias foram do Bairro. Então é a hora do Fluminense voltar a vencer o Bairro. Não vai ser um jogo fácil, eu sempre falo, jogar contra o Botafogo, jogar contra o Bairro é complicado, porque tecnicamente eles são infinitamente piores que a gente, mas eles têm uma força física e uma intensidade que a idade do nosso time não permite, apesar de não ter o Felipe Melo hoje, e entra o Marlon, que é bem mais jovem, mas o Fluminense tem uma média de idade muito alta. E aí a intensidade que esses jogadores do Botafogo conseguem colocar no jogo, com uma orientação tática muito boa do Bruno Lage, torna o jogo muito difícil. Se você olhar o time do Botafogo, o melhor que eles têm é ali no ataque. O Júnior Santos, que tem muita força física e finaliza bem, o Tiquinho, que é um finalizador. Agora, de resto, você vai ver Tietê, você vai ver Cuiabano, Lucas Rauter, que era do Goiás, que foi rebaixado com o Goiás, um zagueiro medíocre, a gente pode dizer, muita força física e zero futebol. Então o Fluminense, se ele conseguir minimamente igualar na intensidade, na técnica, a gente consegue essa vitória no Engenhão, que vai ser muito importante. Ainda tem a questão do gramado sintético, que eu volto a dizer e vou falar isso sempre, é desonesto, é que nem jogar na altitude.
né? Desnivela o jogo, né? Você desequilibra as possibilidades. E o esporte você não pode ter um desequilíbrio de oportunidades, você não pode ter oportunismo ruim, né, de falar, olha, vou colocar aqui um gramado sintético porque isso vai me beneficiar e vai prejudicar o adversário. Você já quebrou a isonomia do jogo, você já quebrou o equilíbrio do jogo. Né? Então, os gramados sintéticos deveriam ser banidos, assim como jogos acima de 2.500 metros de altitude. Né? Aquela história do se joga onde se vive é uma das maiores aberrações, uma das maiores leviandades que existem. De toda forma, o Fluminense tem mais time que o Botafogo, está num momento pior, mas precisa da vitória pela posição na tabela. Uma derrota hoje pode levar o Fluminense de volta ao Z4, né? Mas eu afirmo aqui para você, o Fluminense não perde o jogo de hoje contra o Botafogo. Então, galera, 20 horas no Engenhão, Fluminense e Bairro. O Fluminense vai buscar essa vitória para subir na tabela e, como eu tenho dito sempre, vai terminar o primeiro turno entre quinto e sétimo e vai terminar o campeonato brigando pelo título. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.